12, 24. A terceira parte é a terra repartida. Repartida. Que vai do 13, 1 até o 21, se não me engano. Até o 22, 34. A parte 4 é a retenção da terra. O que é isso? É onde Josué prepara o povo para poder se estabelecer dentro dos parâmetros divinos. Que vai do capítulo 23.1 ao capítulo de número 24.28. E por último, quinto, se dá os pós-escritos, que é justamente aquilo que a gente falou, Fê, sobre a morte de Josué, a morte de Eleazar e como eles se encontram perante esse assunto. Que outra pessoa escreve, que vai do 24, capítulo 24, do 29 ao 33. Então, dentro do cenário macro, quando você ouvir falar de Josué, é isso que nós temos que saber o que acontece dentro de Josué. É o ponto forte, né? A característica mais marcante. Então essa é a divisão que, lembra que a gente falou? Que é começo, meio e fim. Todo livro ele vai ter essa característica. Abertura, desenvolvimento do raciocínio e fechamento do raciocínio. Sendo ele em qualquer estágio. Então, em Gênesis a gente encontra, Êxodo também. Então, essa é a ideia. Josué ele se desenvolve dessa forma. A entrada, a conquista, ele reparte a terra, vem a retenção, a maneira de ver a terra e o fechamento do livro. Então, essa é a ideia. Então, quando alguém falar, um exemplo, é claro, se você gravar que até o capítulo 5, até a entrada na terra, você já matou um ponto. Depois você vai se aprofundar no que acontece dentro desse período. Fica muito mais fácil, por quê? Geralmente você precisa achar dentro do esboço alguma característica, alguma informação referente a tal assunto. E aí o que ocorre? As pessoas começam a folhear do começo ao fim. Claro que é importante ler o livro inteiro. Mas se você já conhece essa divisão, então um exemplo. Quando Raabe está inserido aqui, né, na relação dos espias, ele está na entrada da terra. Então, onde está Raabe? Opa, entre o capítulo 1 e o capítulo 5. Isso já dá uma direção maior, uma clareza maior para poder entender isso. Todo mundo tocou essa parte? Eu vou apagar agora para a gente finalizar com os pontos fortes. Bom? Alguma dúvida até aqui? Tirando 970 dúvidas? Então o que acontece? Quantos capítulos tem Josué? Que a gente viu agora? Capítulos. Quantos capítulos? Vai até o capítulo de número 24. Tá? Dentro desses 24 capítulos, assuntos permeiam esses capítulos. Então a gente vê as divisões, são 5 divisões, divididas em 24 capítulos. Estou procurando raro mesmo. Então vamos lá. Pontos fortes não quer dizer que sejam assuntos mais relevantes, tá? Mas dentro de cada capítulo vai ter algo que vai se destacar um pouco e vai desenvolver alguma situação em cima desse ponto. Então, por exemplo, a gente falou de Raabe, então a gente vai ver algumas coisas agora voltado a isso, tá? Então, vamos lá. Pontos fortes seria esse cenário macro.
Na verdade, agora o ponto forte não é o macro. O macro foi o que a gente viu. As 5 divisões. Agora a gente vai pegar, dentro de cada capítulo, o assunto que se destaca mais. Que aí seria o intermediário. E depois, no campo micro, é justamente a leitura mesmo, dentro do raciocínio, da divisão, da perícope e o resto. Então, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, do 13 ao 21, do 13 ao 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Seria os assuntos que estão desenvolvidos dentro desse aspecto. Então aqui no 1 é a comissão de Josué. Nossa, muito perfeito. Esse livro. Oi? Por causa dos espias, né? Pacto de Raabe. O interessante para a gente poder desenvolver uma linha de raciocínio dentro do aprendizado, isso é muito funcional. Que você consegue entender primeiramente como Deus agiu, em que momento agiu, como os personagens se encontram nisso. Aí vem aqui no capítulo 4, o memorial. No capítulo 3 o assunto é contínuo, tá? Memorial das 12 tribos. Se levanta-se um altar para lembrar daquele dia. Vou colocar TB aqui como tribo, tá? No capítulo de número 5, a circuncisão. Por quê? Quando eles circuncisão. Tá certo? Deixa eu pôr aí. Me valeu. Circuncisão. O que acontece? Essa nova geração, lembra que eles tiveram que aguardar? Circuncisão. Lembra que eles tiveram que aguardar durante o período dos 40 anos para a nova geração nascer? No capítulo 26 há o novo censo de Deuteronômio, há o novo censo, perdão, capítulo 26 de Números há um novo censo, e aí com esse novo censo se faz de novo, dos 20 anos até os mais velhos. Esses daí não tinham sido circuncidados ainda, circuncidado. Então Josué vai e promove isso, a circuncisão entre eles, para poder deixar dentro dos parâmetros que Deus havia dado para o povo. Então você percebe que o que Josué faz? Ele cumpre os mandamentos. Principalmente esse, que foi dado lá no início. Então essas características são muito marcantes perante a esse livro, tá? Aí vem a derrota de Israel, capítulo 6. Derrota de Israel. Por quê? Acontece um fato aqui que Acã vai e esconde algumas coisas e eles não entendem o que está acontecendo e até que o Senhor venha se manifestar dizendo que foi isso. Não, perdão. No 6 é a conquista de Jericó. Desculpa. Conquista de Jericó. Agora aqui sim. Vem a derrota em Herem, por causa da situação de Acã. No capítulo 8, vem a derrota do povo em Ai, a derrota do povo de Ai. Eles voltam agora já com as beneficências de Deus. E aqui acontece uma coisa muito interessante também, a renovação da aliança.
8, derrota de Ai, da cidade de Ai. Aqui, ó. Tá vendo? Eles estão vindo aqui, ó. Jericó, Ai. Renovo da aliança. No 9, os estatutos. Então, como há o renovo da aliança, ele agora promove o quê? Todo o conceito religioso, tudo aquilo que era necessário para eles poderem entender. Bom, capítulo 10, há uma confusão entre o povo. Lembra que a gente falou que eles vinham numa crescente espiritual? Começou a ter uma leve diminuição dessa harmonia espiritual, já caminhando para esse declínio espiritual. No capítulo 11, a conquista do norte. Conquista do norte. No 12, vem os reis vencidos. Eles fazem uma lembrança dos reis vencidos por Moisés e também por Josué, mostrando a trajetória de vitória desse povo. Do 3 ao 21 é a divisão da terra. Divisão da terra. No capítulo 22 é o altar, o levantamento de outro altar, porque o povo de Manassés, o povo que tinha ficado próximo ao Jordão, estava sem um local para poder adorar. Então o altar que é levantado lá é justamente para auxiliar eles nessa situação. No capítulo 23, o último discurso. Começa-se o último discurso de Josué, que é onde nós vemos aquelas palavras maravilhosas de Josué, falando sobre o seu combate, falando sobre a sua trajetória. E aí se arrasta até o 24, falando sobre a morte de Moisés, a morte de Josué, morte de Eleazar, sobre os ossos de José, que foram levados de novo, Eli, Azar, e enterrados em Siquém. E assim fecha a estrutura desse livro.